Liberação de menores infratores do Degase é criticada em audiência na Alerj. O Programa Nacional de Alimentação Escolar não é cumprido em todas as cidades do estado. E projeto obriga instituições de ensino superior a criarem espaço infantil. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O presidente da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado afirma que o governo limitou investimentos da Naturgy até que técnicos avaliem a proposta feita pela companhia. A empresa propôs investir mais 30% nos próximos 5 anos, mas essa ação pode elevar os valores das contas dos consumidores. José Bismarck Viana foi questionado nesta quarta-feira pela Comissão de Distribuição de Gás da Alerj sobre as declarações dadas pela presidente da Naturgy na última audiência. A representante da empresa responsabilizou a agência pela redução dos investimentos em infraestrutura da rede de distribuição de gás do estado. Segundo o presidente da Agenersa, quem aprova ou não os investimentos da companhia é o governo, já que esses valores impactam diretamente em reajustes na conta do consumidor. Bismarck afirmou ainda que a Naturgy atrasou a entrega do novo cronograma de investimentos e que vem desrespeitando algumas cláusulas do contrato de concessão. Nós limitamos que ele fizesse uma média dos últimos 5 anos e ele já previa em aumentar muito os investimentos no estado do Rio de Janeiro. Mas previa é uma coisa, realizar é outra. Como ele estava realizando sempre menos investimentos, a gente achou prudente não aprovar esses 100% que ele queria. Porque isso reflete na tarifa. E se a gente tivesse aprovado, ele estava pedindo um aumento de 30% da margem. E nós achamos que esse aumento de 30% não era razoável. O que se demonstrou até agora é que completamente é sem fundamento, pelos cálculos que estão na revisão quinquenal. O presidente da CPI, deputado Max Lemos, afirmou que vai fazer novas oitivas e acariações para tentar esclarecer a falta de investimentos na rede de distribuição de gás do estado. A população do Rio de Janeiro precisa saber que a companhia baixou o número de investimentos. Isso é grave para a população. Por quê? Deixa de gerar emprego, deixa de implantar novas redes, as prefeituras que recebem ali o ISS de uma obra executada, o ICMS sobre produtos que são aplicados ali naquelas obras, tudo isso faz perder muito o cidadão comum, o povo do Rio de Janeiro e as administrações. A Fundação de Apoio à Escola Técnica e o Colégio de Aplicação da UERJ não estão adequados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, conforme prevê a legislação. O tema foi debatido durante a audiência conjunta das comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da Alerj. O PENAI é um programa que oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes da educação básica. O valor repassado pela União aos estados e municípios por dia letivo para cada aluno do ensino fundamental e médio é de 36 centavos. Pelo menos 30% do valor repassado pelo PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Mas, segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 38 dos 92 municípios do estado não cumprem a legislação. Esse dado de 38 municípios é de 2016. E as principais dificuldades foram justamente essas. A dificuldade dos nutricionistas identificarem os produtores nos municípios. Segundo, a logística de entrega dos produtos nas escolas. Terceiro, a própria organização dos trabalhadores, dos agricultores, em associação ou cooperativa. Então, de um modo geral, isso vem dificultando. Um outro aspecto muito importante é a demora no lançamento da chamada pública e no pagamento das notas fiscais. Algumas unidades escolares do estado ainda enfrentam dificuldades para se adequarem ao programa, como o CAP-UERJ e a FAETEC. O problema não é receber. Receber, a FAETEC está começando a receber devido a um acordo entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a SEDUC. O passo seguinte qual é? É discutir a aplicação desse recurso e estar em sintonia com o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que a gente não está ainda plenamente sintonizado. O desafio é qual é? Qual é o nosso cardápio? Nosso cardápio está em sintonia com o Plano Nacional de Alimentação Escolar? Ele tem mais industrializado ou não? Esse é o debate que a FAETEC tem que fazer. E o segundo,
a entrega regular dos insumos alimentares para manter a rotina escolar sem surpresas desagradáveis, que é o que está acontecendo hoje. Isso faz com que a FATEC tenha mais instabilidade no financiamento da sua alimentação escolar. Chegamos a ficar ano passado meses sem alimentação. Esse ano a gente tem vivenciado uma dificuldade na FATEC para ter oferta de carne, de fontes de proteína, que são a parte mais cara do cardápio, e por isso a gente tem feito pressão para que a FATEC entre na alimentação escolar e passe a ter as mesmas condições da SEDUC. Ele disse ainda que é preciso uma articulação conjunta do Parlamento com as secretarias estaduais para que as merendas escolares sigam os padrões estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Uma outra batalha que a gente tem feito nesse sentido de garantir alimentação saudável nas escolas é fazer com que, de fato, se cumpra o previsto na legislação e se faça a aquisição de pelo menos 30% da alimentação escolar da agricultura familiar. São alimentos mais saudáveis, são alimentos com menos agrotóxicos, que podem levar a uma dieta mais colorida, né, como se diz, né, mais diversificada para o prato dos alunos. E hoje no estado do Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não há aquisição nesse patamar dos 30%. Em algumas unidades escolares não se adquire nada da agricultura familiar. O governador ele tem um entendimento de que a agricultura familiar é importante para o estado. E acredito agora que no segundo semestre a gente deve ter um alívio aí do nosso orçamento, deve ter um orçamento descontinenciado. E para o ano que vem, um orçamento que permita a gente investir nas cadeias produtivas, para que a gente qualifique essas cadeias produtivas, para que a gente possa acessar não só o PENAI, mas também possa vender para todo o estado de forma com qualidade, gerando desenvolvimento econômico para o interior. O deputado Valdec Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, disse que as dificuldades enfrentadas pelos produtores da agricultura familiar devem ser resolvidas. Isso envolve educação, ciência e tecnologia, agricultura, desenvolvimento econômico, transporte, enfim. Portanto, acho que foi sensível fazer essa audiência, dar voz, sobretudo, aos produtores rurais, aos agricultores, às suas entidades de representação. Nós temos entidades no Estado que têm um acúmulo de pesquisa e experiência prática, que podem ajudar muito, como é o caso da Emater, é o caso da Pesagro, ambas representadas na audiência. Então, acho que foi importante para a gente ter um quadro, digamos, bem detalhado, bem delineado dos desafios. Agora, é preciso que o Poder Executivo também faça a sua parte. O sistema de pontos criado no Estado para estabelecer quais menores infratores devem ser internados com prioridade nas unidades do Degase foi criticado durante a audiência pública da Comissão de Segurança da Alerj. A pontuação dos crimes é uma medida para tentar contornar a superlotação das unidades. As condições das unidades socioeducativas do país chamou a atenção do Supremo Tribunal Federal, que através do ministro Edson Fachin determinou que adolescentes em unidades com lotação maior que 20% da capacidade total sejam transferidos ou soltos. De acordo com dados do Degase e do IBGE, no estado do Rio existem 8 unidades de internação com 873 vagas. Porém, são 1.700 internados, um percentual de lotação de 201%, o maior do país, que tem média de 104%. A situação do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro é caótica, né? Historicamente caótica. A gente foi muito bem abordado aqui na comissão, nessa audiência pública, a dificuldade de a gente construir novas unidades. A gente tem um número altíssimo de apreensões por ano, que chega à média de 10 mil apreensões menores por ano, e nós só temos menos de 1.000 vagas no sistema para internar. A juíza titular da Vara da Infância e Juventude da capital apresentou um perfil psicossocial dos jovens infratores. Entre 2017 e 2018, 4.842 adolescentes foram apreendidos em flagrante só na capital. O debate se estende ao núcleo familiar destes jovens, que em 70% dos casos foram abandonados pelos pais. Nós entendemos que há uma questão necessária, que é a implementação de um programa sério de planejamento familiar, né, desde a escola e também para a população adulta, com a disponibilização de outros métodos anticoncepcionais, além daqueles que existem, né, métodos de longo prazo, como a implantação de DIU, a implantação de chips hormonais. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a Justiça do Rio solicitou o cumprimento da medida que estabelece um sistema de pontos para os crimes cometidos pelos menores. Infrações graves como homicídio e
e estupro recebem uma pontuação de 50 ou 30 pontos. Já o crime de furto, por exemplo, recebe 10 pontos. A soma dessa pontuação é o parâmetro que vai estabelecer quem deve ser internado com prioridade, uma forma para tentar contornar o cenário de superlotação. A fórmula do sistema de pontuação foi uma iniciativa criada pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado e Degase. Apesar da união dos órgãos na elaboração do sistema, diversas autoridades e magistrados apresentam críticas. Entre elas, a de que jovens que cometeram crimes considerados de menor potencial ofensivo, como o tráfico de drogas, vão voltar para o convívio da sociedade sem uma efetiva recuperação. O tráfico armado, ele está abaixo do roubo com arma de fogo. O roubo com faca, que hoje tem vítimas de latrocínio inúmeras, ele está como um delito de pequeno potencial ofensivo. Então, se isso entrar em vigor, o roubo só tem a chance de ser internado se tiver arma de fogo. O roubo com agressão física real, se alguém espancar alguém para roubar, isso é crime de menor potencial ofensivo. Então, me parece que dentro da percepção, até do bom senso, essa pontuação está equivocada. Para os parlamentares da comissão, o Estado é o responsável pela elaboração de políticas públicas e a solução é a construção de mais unidades espalhadas pelo Estado. No nosso entendimento, a soltura desses menores não beneficia a sociedade. Muito pelo contrário, e não somente a soltura dos menores, como também o desencarceramento de presos, que seria a soltura dos maiores que hoje encontram-se nas prisões, enfim, encontram-se encarcerados. Então esta milhagem, ela não nos beneficia enquanto cidadãos, pelo contrário, ela pode instalar o caos social. Isso precisa ser revisto urgentemente. Ao invés de nós protegermos os adolescentes infratores dessa superlotação, nós estamos jogando tais pessoas para o tráfico de drogas, por exemplo, para a criminalidade, porque quando você deixa de punir, o próprio traficante contrata um adolescente desse para traficar, porque sabe que ele não vai ser punido. Então, na verdade, é uma coisa muito ampla. Se busca aprender o adolescente com qualidade, se busca manter o adolescente que fez o mal apreendido, se busca manter uma liberdade assistida, mas uma liberdade jurídica, não uma liberdade à torta direito, porque está superlotado. Obras do trecho da BR-493 Manilha-Magé vão ser retomadas no segundo semestre desse ano. A informação foi passada pelo representante do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, durante a audiência pública da Comissão de Obras da Alerj nesta quarta-feira. O trecho faz parte do arco metropolitano, planejado para facilitar o deslocamento de veículos pesados, diminuindo os congestionamentos nas principais vias do Rio de Janeiro. A obra foi paralisada no ano passado por falta de transferência de recursos do governo federal. O valor de contrato da obra é de R$ 405 milhões, mas até agora só foram transferidos aproximadamente 290 milhões. Segundo Fernando Luiz Correia, 57% do serviço foi executado e, no momento, o DENIT está se planejando para dar continuidade no segundo semestre desse ano. A retomada a gente está prevendo agora para o segundo semestre, mas a gente depende de liberação de recursos pelo governo federal, uma reprogramação de recursos, porque nós não tínhamos programação para esse ano de recursos, entendeu? Agora, os pontos prioritários são aqueles pontos que estão praticamente prontos. A gente atacar os pontos que estão prontos para a gente poder liberar o tráfego na pista nova, entendeu? E evitar os problemas que estão ocorrendo, né, em relação aos desvios, né, que estão sendo muito, assim, vamos dizer, críticos para a população. O prefeito de Itaboraí, doutor Sadi Noel, disse que na próxima semana vai se reunir em Brasília com o ministro de Infraestrutura e pedir apoio para a liberação de recursos para a finalização da obra. Não tenho dúvida que a partir do encontro de Brasília, com a nossa bancada e com o ministro Tarcísio, que vai ser resolvido. Porque a gente não pode mais perder vidas, o que a gente não pode mais com descaso de nós, autoridades, não dar continuidade numa obra de suma importância para a economia do estado do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Obras, deputado Vandro Família, disse que a rodovia está tão perigosa
que é conhecida pelos moradores da região como Rodovia da Morte. Segundo o parlamentar, 180 assaltos ocorreram nos últimos 12 meses e 20 mortes. Ele espera que as obras sejam retomadas o mais rápido possível. Foi uma audiência bem produtiva, né? E a gente sai aqui satisfeito, esperançoso de dias melhores para aquela população que tanto sofre com aquela BR que agora foi nomeada BR da Morte. Né, como foi dado ali, os dados que passaram ali, mais de 180 assaltos em um ano, em 12 meses. Nós tivemos 20 mortes também em um ano. Então, os números são muito lamentáveis e a gente precisa estar unido. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 56 projetos de lei, entre eles o do deputado Max Lemos, que trata da implantação da maternidade no município de Queimados. Foi interessante a emenda do deputado Márcio Pacheco, que inclui também CTI e UTI neonatal. Então saiu um projeto de lei completo, importante para a população de Queimados e de todos os municípios da Baixada, em especial Japeri, Nova Iguaçu, Seropédica, que é uma região que carece de maternidade, né? Só tendo uma maternidade de Nova Iguaçu, pública, e a de Seropédica não dá vazão. Outro projeto de lei aprovado para ir a plenário é da deputada Marta Rocha. Trata sobre a instalação de câmeras de vídeo e armazenamento de imagens nos estabelecimentos comerciais. No Rio de Janeiro, todo consumidor já viveu isso, quando precisa utilizar a câmera do estabelecimento comercial a seu favor contra a empresa ou a seu favor, independentemente da empresa, contrário a terceiro, você recebe aquela boa e velha desculpa de que a câmera estava desligada, a câmera estava fora do ar e só essa que não está funcionando. Então, esse projeto é importante justamente para a gente modificar essa cultura. A gente tem o dever de zelar pela segurança pública, o estabelecimento comercial que está utilizando o sistema de câmera tem que disponibilizar e armazenar por determinado espaço de tempo, com lisura, com transparência aquelas filmagens sob pena de multa. Também foi aprovado o PL 4388 do deputado Rosenberg Reis, que determina prazo máximo para a realização de exames e tratamentos em crianças pré-diagnosticadas com câncer no estado do Rio. É um projeto que traz realmente uma maior eficiência para o tratamento das crianças diagnosticadas com câncer, porque implica na obrigatoriedade do Estado como um todo, inclusive de clínicas particulares pedirem exame em determinado prazo. A gente fica feliz, porque realmente traz o benefício para a sociedade. Esperamos que seja aprovado o mais rápido possível dentro do plenário. Em sessão extraordinária nesta quarta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto da deputada Lucinha, que obriga instituições de ensino superior a criarem um espaço infantil. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto da deputada Lucinha, que obriga instituições de ensino superior da rede pública e privada a criar um espaço Kids. O local deverá realizar atividades recreativas, oferecendo assistência para os filhos dos estudantes. As crianças devem ter até 4 anos de idade e poderão frequentar o local no período em que o responsável estiver assistindo aula na instituição. O texto aprovado segue para a sanção do governador. Uma parcela significativa das mães que estavam cursando o nível superior tiveram que paralisar porque não tinham quem deixar seus filhos. E através dessa lei nós vamos dar a oportunidade que as mulheres e as mães possam voltar novamente a fazer o curso superior, tendo um local apropriado, com educadores, para tomar conta dos seus filhos enquanto ela estiver no horário da aula da faculdade. Então é um projeto que alcança milhares e milhares de mulheres. Já o ex-deputado Marcelo Freixo quer que as placas de veículos trocadas por películas reflexivas ou no momento da troca de municípios sejam destruídas automaticamente na frente do motorista ou do despachante. A ideia é evitar a clonagem das placas. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. O presidente da Casa, deputado André Siciliano, quer definir critérios de desempate para processos seletivos para acesso aos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento das universidades estaduais. O texto prevê menor renda familiar quando mais de um candidato preencher os critérios iniciais. A matéria aprovada será analisada pelo governo. As notificações sobre recursos das multas de trânsito que foram negados podem ter que vir acompanhadas de fundamentação da decisão. A proposta do deputado Felipe Soares foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governo.
Esse projeto visa acabar com essa falta de transparência, visa dar mais transparência, mais visibilidade no processo em que ele está movendo para dirimir essa multa, ele ver essa multa ser revista, ele não ter que arcar com os pontos na carteira e tudo mais. As escolas públicas do estado deverão instalar dispositivo eletrônico para controle de acesso de alunos à área interna das unidades. As informações serão enviadas para o celular dos responsáveis pelos estudantes em tempo real. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governo. Os pais estão em casa, ou às vezes estão trabalhando, não sabe se a criança foi à escola, a hora que a criança chegou, a hora que a criança saiu, se está atrasado. Então é uma forma dos pais controlarem, terem até mais tranquilidade e saber que seus filhos estão indo para a escola. Já o deputado Marcos Miller quer autorizar o governo a criar a carteira de vacinação digital. A ideia é que as informações estejam disponíveis na rede mundial de computadores. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Os atiradores esportistas podem ter a posse, o porte e o transporte do armamento e munição garantidos no estado. O atirador terá que estar com certificado de registro válido e com a guia de trânsito. A proposta do deputado Alexandre Freitas recebeu 18 emendas e retornou às comissões. Esses documentos já são previstos na legislação regulamentar federal, então a gente não está inovando. O que a gente quer é dar segurança jurídica a esses atiradores que praticam um esporte que deve ser enaltecido, porque já geraram, inclusive, medalhas para o país. E a gente não está inventando a roda, é basicamente dar mais segurança jurídica ao cidadão que está dentro da lei. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram um projeto da deputada Tia Ju, que determina que as escolas da rede pública façam uma avaliação psicológica nos alunos matriculados no início de cada semestre letivo. Em caso de detecção de algum transtorno, o aluno deverá ser encaminhado para tratamento. A matéria recebeu 30 emendas e retornou às comissões. Idosos com mais de 60 anos e pessoas com renda familiar abaixo de um salário mínimo poderão deixar de pagar a taxa dos restaurantes populares do estado. O projeto do deputado Rosenberg Reis foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. O deputado Carlos Mink propôs alterar a legislação em vigor que trata da substituição de sacolas plásticas não recicláveis distribuídas pelo comércio. O objetivo é corrigir pequenas contradições entre as leis existentes sobre o tema. De acordo com o texto, o comércio fica proibido de distribuir sacolas plásticas descartáveis que devem ser substituídas pelas sacolas retornáveis mais resistentes, feitas com pelo menos 51% de material de fontes renováveis. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Nós já temos uma lei que vai entrar em vigor agora dia 26 de junho. Vai acabar as sacolas descartáveis. Vamos ter as verdes reutilizáveis, 50 vezes. Hoje a gente aprovou uma lei que facilita o cumprimento dela. O que tem de novo? Durante 6 meses, os supermercados vão dar 2 sacolas gratuitas reutilizáveis para ir mudando o comportamento a pouco. Lá está claro que quem fiscaliza é o PROCON e é o INEA. Também você dá um prazo um pouco maior para o comércio pequeno se adequar, que a FEComércio pediu. E há uma coisa que eu gosto muito, que tem índice de redução das sacolas plásticas. O primeiro ano tem que reduzir 40% do total. Nós estamos falando de 4 bilhões de sacolas plásticas que os supermercados distribuem a cada ano. As pessoas com deficiência visual podem passar a ter o direito de receber o registro civil em braille. Os cartórios não poderão cobrar a mais pela emissão das certidões de nascimento, casamento ou óbito para essas pessoas. A proposta da deputada Marta Rocha prevê o prazo de 60 dias para a adaptação dos cartórios à nova regra. A matéria aprovada precisa passar por mais uma votação em plenário. A certidão de nascimento, como o próprio nome diz, é um instrumento da vida civil que reconhece a nossa existência. Para um deficiente visual, a certidão de nascimento que não é convertida no sistema Braille é um papel que não dá a ele, esse sentimento de pertencimento. Então, nesse momento que a gente discute tanto, garantia de direito, acessibilidade, eu acho que nada mais justo de algo simples que cada deficiente visual tenha sua certidão de nascimento no sistema Braille.
Os deputados Carlos Caiado e Jorge Felipe Neto querem alterar a lei que determina a implantação do ensino integral no Estado. Os deputados querem garantir que a LERJ seja ouvida sobre qualquer mudança no cronograma de implantação. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Colocando como meta 100% em 10 anos. É isso que ficou acordado, que será o texto final junto com o deputado Valdec, junto com o deputado Carlos Caiado. E qualquer alteração só poderá ser feita mediante lei a esta casa, e não administrativamente, não na cabeça de nenhum secretário ou do governador por decreto. Então são ganhos fundamentais para talvez a política mais importante que a gente possa imaginar para o estado do Rio de Janeiro, garantindo assim igualdade de competição no mercado de trabalho, entrada de universidade, que o jovem tenha a liberdade e a oportunidade de ser o que ele bem entender, a partir dos seus próprios esforços, a partir do seu conhecimento, a partir de todos os instrumentos que a boa educação, a educação de qualidade, há de prover esse Estado. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.